A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, saudando os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para tão grande salvação. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e eu estou aqui hoje com um objetivo em mente e no meu coração: ajudar você que tem perdido, você que está incapacitado, você que pensa que o seu caso não tem jeito. Nós vamos conversar em alguns minutos sobre isto antes de levar ao altar da igreja. Veja como é que o apóstolo São Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Paulo diz, o meu Deus, para ver as suas necessidades supridas. Ele não disse Maria, ele não disse Aparecida, ele não disse o Papa, ele não disse o Bispo, ele não disse o Apóstolo. Disse o meu Deus. Quem é o Deus a quem você serve? Você tem visto Deus agir? Você tem na sua vida normal a manifestação de Deus? Porque Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele tinha comunhão, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que Jesus não falha, promete e cumpre, ele é o autor de toda a boa dádiva, ele é o autor de todo o dom perfeito. Ele disse, o meu Deus, sabe, a intimidade de você conhecer um Deus com intimidade, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, sabe, a garantia, a confiança em Cristo Jesus, cada uma das necessidades. Eu quero transmitir isto ao seu coração, porque você pode ter hoje começado o dia, ou terminado o dia, dizendo, tantas são as minhas necessidades, tantas são as opressões, tantas são as lutas, tantas são as barreiras, e agora Paulo disse, Deus vai reverter, Ele vai suprir cada uma, seja ela a nível emocional, sentimental, profissional, espiritual, Ele há de suprir cada uma, segundo a sua riqueza em glória. Hoje é quarta-feira, nós estávamos aguardando este dia com muita expectativa. Logo à noite, 7:30 da noite, vamos ter um grande encontro com a pregação da palavra, com oração pelas famílias, e nós vamos ver Deus edificar vidas. Deus edificar vidas, transformar situações. O nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28 DP. É aqui na Cristo Vive que sua vida vai florescer. Vamos desempoeirar esses sonhos que estão lá armazenados nas prateleiras da sua mente e vamos começar a viver segundo a riqueza em glória de Jesus. Vamos agora ao altar. Meu telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Nós vamos interceder por você e vamos enviar uma mensagem, um CD gratuito para todos os que nos telefonam. Amém? Vamos ao altar e eu volto. Já temos visto erros ao longo da história. Portanto, o que eu quero agora lhe dizer, e que é tão importante, é que uma edificação da igreja não é algo físico, não é feito com homens, não é feito com cimento, não é feito com tijolo, nem é feito com mármore. Igrejas são vidas. Amada, igrejas são mentes, são seres, são vidas. Portanto, quando se pensa na igreja, não se pode pensar de outra forma. Igreja, eclésia do grego, não são paredes. Isto aqui tudo passará um dia.
Igreja, você, sou eu, somos vidas, seres pensantes, somos a imagem e a semelhança do Senhor. Então, o que aconteceu? É que em 2 Tessalonicenses 3:2 diz que homens perversos e maus, começaram a distorcer a palavra, e em vez de edificar vidas, começaram a edificar catedrais pelo mundo todo. E hoje nós temos uma pequena fortuna de 1,3 trilhões de dólares, de euros, portanto o dobro em dólar, do que dólar. Isto, o que é conhecido da fortuna, a ostentação, que nunca pensaram em vidas nem em ninguém, meu amado. Quando um papa disse, vamos vender um pouco disso aqui para dar aos pobres, mataram-no 34 dias depois. João Paulo I. Então, meu amado, a igreja se edifica com materiais espirituais, porque a igreja é espiritual. No livro de Hebreus 12, diz a palavra no ponto 3a, 12:22 diz assim: tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, olha, esta é a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha a obra que Cristo fez na tua vida para você ser igreja. O teu espírito é justificado e perfeito, não precisas de mais nada, estás completa em Cristo Jesus. Assim tu és igreja. Então você imagina que um espírito aperfeiçoado veio agora a público, um dos cardeais da África do Sul, e disse: pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença. Temos que tratar o pedófilo, mas não castigar. Ah, é? Quer dizer que então, quando um homem se insurge contra uma criança e a vitupera, isso não é crime. É crime se fosse pobre, mas como é padre ou cardeal, não é crime. Amado, é muito mais grave o que existe hoje oculto na igreja de Roma do que se está imaginando, amado. É muito mais grave. Espíritos justos aperfeiçoados. Então nós somos a igreja do Senhor. Tu és a igreja. Tu és um espírito justo. Por isso é que Jesus disse: a minha igreja. E pela igreja ele deu a sua vida. Então, a igreja noiva do Senhor não pode ser uma instituição onde há homossexualismo, onde há pedofilia, onde há roubos, onde há perseguições, onde há mortes. Porque isso chama-se a grande meretriz. Olha como é que Jesus se referiu à sua igreja, aquela que ele deu a vida, aquela pela qual ele derramou o seu sangue. Ele disse: eu quero apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Não uma igreja que manda matar pessoas, uma igreja gloriosa. Não uma igreja da Santa Inquisição, não uma igreja que manda queimar pessoas, não uma igreja que manda queimar Bíblias. Disse: uma igreja gloriosa, sem mácula. Roma, o que tem mais é mácula, amado. O que tem mais é mácula. Eu vou dizer, esses milhões de jovens estão sendo assediados para uma grande jornada, mas saia de lá, pá. Essa igreja foi condenada e o livro do Apocalipse confirma isto. Não seja cúmplice com os erros dos outros, nem tome parte dos flagelos. Eu vou lhe ler daqui a pouco. Então disse: uma igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas uma igreja santa. Uma igreja sem defeito. Amado, eu estou nisto há 34 anos, lutando para que a igreja seja esta igreja santa. Pastor, o senhor não erra? Erro. O senhor não é humano? O senhor também não é pecador? Sou igual a qualquer pessoa. Mas a minha luta para que a igreja seja uma igreja santa, meu amado, eu já tive que perder muita gente amiga, mas para defender a santidade da igreja e a igreja não ter máculas nem rugas, me tem custado a vida.
A igreja gloriosa não pode ser uma igreja fora do contexto bíblico, cheia de erros, de pecados, de absolutismo, guerra de poder, que fez um papa como foi este senhor, o último Ratzinger, dizer: não aguento isto aqui, eu vou para a reforma, eu vou me enclausurar, eu vou ficar escondido, eu vou ficar em oração. O novo disse: o carnaval acabou. Guerra de poder, pedofilia, homossexualismo. O que disse o cardeal emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes? A igreja não funciona mais. Quem disse isto foi um cardeal ontem. A igreja não funciona mais. Pois não. Por isso é que em 1525 houve uma reforma. Então, pastor, como é que é uma igreja? Como é que se tem que fundamentar uma igreja? 1 Coríntios 3:10 diz a palavra do Senhor aí, ponto C e 11: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele o fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Está dando a responsabilidade aos líderes das igrejas. Depois ele diz no versículo 11: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Qual é o que já foi posto? Jesus Cristo. Então, mas a igreja não lançou Pedro como fundamento, contrariando Deus. É por isso que Dom Umes disse: a igreja não funciona. É por isso que o Papa disse: isto aqui é um carnaval. Eu lancei o fundamento. Pedro não é fundamento, Nossa Senhora não é fundamento, os dogmas papais não são fundamento. Ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Ele diz: não é Petrus, é pedra, é rocha, é Jesus. Então o fundamento que foi posto é Jesus Cristo. Não era o fundamento do Jesus Cristo de Nazaré nos dias da sua carne. Você sabe, Jesus Nazaré nos dias da sua carne era o véu. Em Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, aquele Jesus que foi crucificado, que foi cuspido, que foi chicoteado, que andou, sabe, no meio do povo, esse era um véu. A carne dele era um véu. Ou seja, Deus se vestiu de um véu, que era o seu próprio corpo. Mas a Bíblia diz em Romanos 7,4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, esse véu, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou. Então, na realidade, nós não temos mais um véu. O véu se rasgou de alto e abaixo. Nós sabemos que naquele Jesus de Nazaré era um véu, era um corpo, era carne. Mas a Bíblia diz: fostes chamados para pertencer ao ressuscitado. Então, o fundamento da igreja já está posto. O véu morreu, mas o ressuscitado está presente. Por isso é que ele disse em Mateus 16, 18: eu te digo que às vezes sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Amado, o inferno entrou há muito tempo na igreja de Roma. A pedofilia, o homossexualismo, o problema de desvio de dinheiro do banco do Vaticano, as guerras pelo poder, a cúria romana, é o inferno dentro da igreja. Então, o fundamento é Cristo, o ressuscitado. Não se pode edificar sobre outro, sobre Pedro. Então eu acredito, amados, que usurparam. A igreja de Jesus Cristo foi usurpada. A Bíblia diz: nós temos um que é o ressuscitado. A igreja de Roma diz: não, nós temos um que é Pedro. Então quem foi que definiu isto para a igreja? O apóstolo São Paulo. Ele diz: eu, como prudente construtor, entendi a separação entre o véu, a carne e o ressuscitado.
Muita gente hoje em dia quer construir a igreja sobre o véu. Jesus sacrificou, eu sacrifico. Jesus sofreu, eu sofro. Jesus jejuou, eu jejuo. Mas isto é o véu. Não é sobre esse Jesus de Nazaré que a igreja tem o seu alicerce, é sobre o que ressuscitou. Então é importante que a igreja seja edificada de forma correta e bem edificada. Então, esse sistema religioso que edificou sobre Pedro tem uma condenação. Olha como é que diz Apocalipse 18. Depois destas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu. Isso já está profetizado, já caiu. Não adianta mudar um, botar o outro. Já caiu, caiu a grande Babilônia, porque se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo, esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Você sabe onde é que está esta imundícia toda? Na pedofilia, no homossexualismo, na distorção da Bíblia Sagrada. São espíritos imundos. Por 2000 anos não se edificou a igreja realmente. Edificaram-se templos, edificaram-se catedrais, organizações de homens, Opus Dei, cavaleiros não sei de quê, mas não o fundamento correto. Todas as obras romanas são obras mortas. Não há nada segundo a Bíblia. E eu vou lhe dizer uma coisa muito mais grave. É que segundo a Bíblia Sagrada, quem tem a sua vida edificada sobre Pedro não é salvo. Pastor, mas é muito chocante, eu estou ouvindo o senhor há meia hora, eu estou aqui chocada. Amado, a edificação da igreja, o fundamento correto é o Cristo ressuscitado, depois da cruz, após a ressurreição, que é o chamado novo pacto. Hebreus 8,6 diz isso. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quando ele também mediador de superior aliança, instituído na base de superiores promessas. Não é um pacto judeu, não é um pacto de circuncisão, porque tanto o pacto judeu quanto circuncisão não são cristianismo. Então eu vou dizer com muito temor e tremor: amado irmão católico, na tua confissão, se morres hoje, tu não és salvo. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Confessar a Jesus como Senhor, acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos com a tua boca. Se o fizeres, tu és salvo. Mas se continuares com os dogmas da igreja, não é o novo pacto, não é um pacto de circuncisão que salva. Por isso em 2 Coríntios 5,16, ponto 4b, disse: assim que nós aqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. O próprio Cristo disse a Paulo: eu não quero que ninguém me siga nos dias da minha carne. Então, edificar sobre o fundamento de Cristo ressuscitado é começar a entender os valores e as revelações da graça. Por exemplo, que o pecado já foi perdoado para sempre. Isto é edificar sobre Cristo. Estamos completos e perfeitos em nosso espírito. Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais. Fomos chamados para obras preparadas de antemão. Fomos em amor predestinados, eleitos e escolhidos. Saímos das trevas para a luz, das potestades do diabo para o reino do Filho do seu amor. Cremos numa ressurreição eterna. Meu mano, isto é ser fundamentado com fundamentos espirituais. 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, as coisas do dia a dia que você vê, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Por 2000 anos a igreja de Roma, a mãe e as filhas da meretriz, seguem o Cristo nos dias da sua carne. Edificaram sobre Pedro, estabeleceram flagelos, votos de pobreza, sandálias. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: são cegos guiando outros cegos. E quando um cego guia um cego, cai todo mundo no abismo. Nós edificamos, quando eu digo nós, a igreja da reforma.
Nós pertencemos à Dutch Reformed Church. Então nós edificamos sobre que, apóstolos? Se não é sobre a doutrina de Pedro, é sobre quê? Sobre a sã doutrina de Cristo. Nossos olhos foram iluminados, temos um espírito perfeito, fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, acreditamos que somos salvos para sempre, que nada nos separa do amor de Deus, que nós temos uma cobertura angelical, que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós acreditamos em Efésios 4:5, há um Senhor, há uma fé e há um batismo. Há um Senhor que é Jesus Cristo, não há uma trindade, não é Pai, Filho e Espírito Santo, há um Senhor, há uma fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Romanos 6:3, ou porventura ignorais, todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Então há uma só fé que é o dom, há um só batismo, que é o batismo de Cristo na morte dele. Romanos 3:30 diz, visto que Deus é um só. Deus é um só. Um só Senhor. Quem é este Senhor da igreja que você tem que amar e dar a vida por Ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então, Filipenses 2:15 diz, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Olha, amado, ame as pessoas, ame a sua igreja, seja leal, seja honesto, trate bem a sua esposa, ame o seu marido, cuidado com os seus filhos, amado, seja irrepreensível, seja sincero, inculpável. Por quê? Porque nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando um cardeal vem a público e diz que pedofilia, estuprar uma criança não é crime, eu vou lhe dizer uma coisa, senhor bispo, pega as suas botas e se manda para o inferno, pá. Porque não é filho dele. Se fosse filho dele, ele diria de outra forma. Então ele disse, uma geração pervertida e corrupta, na qual nós temos que resplandecer como luzeiros. Então, na realidade, isto que foi dito aqui há 2000 anos é a realidade de hoje. Uma geração pervertida, corrupta. Amado, o que há ainda de tão grave em Roma que não foi exposto a público? Há lá 2 dossiês que 4 cardeais honestos fizeram e que entregaram ao antigo Papa. Mas homossexualismo, pedofilia. Você sabe que o cardeal de Boston foi condenado, foi jogado lá em Roma, porque ele acobertou 205 padres pedófilos. 205. E quando este Papa agora foi visitar uma igreja, ele estava lá, ele falou, não entra mais aqui. Você está proibido de entrar aqui nesta igreja. E o Papa botou o cardeal para a rua. Todo mundo está chocado, porque o carnaval era grande. E ele vai mudar alguma coisa? Não. Vai mudar nada. Não pode mudar. Já está tudo sentenciado. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Bom, estamos terminando o nosso programa, renovando o convite para logo à noite, 7:30 da noite, Rua Maricá 320, Rua paralela a Cândido Benício, próximo também da 28 DP. Eu estou num clima de expectativa muito grande, porque Deus começou uma obra com a manifestação da glória do Senhor, com a revelação da graça. Ele está fazendo de cada mensagem uma fonte de vida. Hoje, 7:30 da noite. E domingo que vem, 9 da manhã e 6 da tarde, com o apóstolo Miguel Ângelo, vamos falar sobre como a fé viva opera na vida do povo de Deus. Vamos tratar de coisas importantes. Agora, o meu convite e o meu telefone, 3017 90 90. Posso contar com você? Venha e veja o que Deus tem para a sua vida. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa, bispo Roxana,
todo o governo da nossa igreja. Minha filha querida, pastora Cristiane, meus câmeras, diretor de televisão, relações públicas, todos que fazem parte desta rede de esperança diária. Nós dizemos graça e paz e seja multiplicado em nome de Jesus. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.